Olá pessoal que acompanha nosso canal, Mistérios do Mundo Curioso. Sou Aldir Santos e preparem-se para uma jornada fascinante pelo passado, pois hoje vamos explorar um dos achados arqueológicos mais extraordinários da história, os enigmáticos manuscritos do Mar Morto. Esses documentos milenares têm uma história intrigante que se desenrola nas áridas terras da Cisjordânia, e sua descoberta acidental em 1947 transformou completamente nossa compreensão do mundo antigo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma descoberta futura. Preparem-se para uma viagem repleta de curiosidades e uma história que vai te surpreender. Assista este vídeo até o final e não perca a oportunidade de receber um presente que será muito valioso para a sua jornada na internet. Imagine, se você pudesse voltar no tempo e espiar por entre as páginas empoeiradas de manuscritos que sobreviveram ao teste do tempo, revelando segredos há muito esquecidos. Essa é a promessa emocionante dos Manuscritos do Mar Morto, uma coleção única que lançou luz sobre a vida, crenças e eventos de séculos passados. A incrível história dos Manuscritos do Mar Morto começa em 1947, quando um jovem beduíno chamado Muhammad Edib, também conhecido como o Pastor, tropeçou em um jarro contendo rolos de pergaminho em uma caverna nas proximidades do Mar Morto, na região conhecida como Quran, na Cisjordânia. Inicialmente, os manuscritos do Mar Morto passaram despercebidos, mas quando sua autenticidade foi reconhecida, eles se tornaram um dos achados arqueológicos mais significativos do século XX. Esses manuscritos consistem em mais de 900 documentos, incluindo textos bíblicos, comentários, hinos e escritos sectários, muitos dos quais remontam ao período do Segundo Templo de Jerusalém, aproximadamente 530 a.C. a 70 d.C. A importância desses textos reside não apenas na antiguidade de sua redação, mas também na riqueza de informações que oferecem sobre a vida, a religião e as práticas da comunidade judaica da época. Ao revelar versões antigas de textos bíblicos, os manuscritos do Mar Morto desencadearam debates acadêmicos e proporcionaram uma visão única sobre as tradições religiosas e culturais da antiguidade. Vamos explorar juntos os detalhes fascinantes dessa descoberta e entender por que esses manuscritos continuam a ser uma fonte inestimável de conhecimento para historiadores e estudiosos em todo o mundo. Os manuscritos oferecem uma rica tapeçaria de conteúdo, abrangendo desde textos bíblicos até escritos que revelam detalhes íntimos da vida e das crenças da comunidade que os produziu. Entre os documentos mais notáveis estão cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento, incluindo fragmentos do livro de Isaías, que correspondem quase que diretamente às versões modernas. Além dos textos bíblicos, os manuscritos incluem comentários e interpretações desses textos, proporcionando uma visão profunda das práticas religiosas e das interpretações teológicas da comunidade de Quran. Hinos, regras de conduta e textos sectários também compõem parte desse tesouro literário, oferecendo insights sobre as dinâmicas internas dessa comunidade judaica. É fascinante explorar como esses escritos arcaicos moldaram as tradições religiosas e como, em alguns casos, podem desafiar interpretações mais recentes dos mesmos textos. A discussão envolvendo temas como a messianidade, escatologia e a compreensão da lei é vasta e complexa, proporcionando um terreno fértil para debates e análises aprofundadas. Vamos desvendar juntos os segredos e nuances contidos nesses manuscritos extraordinários. A Cisjordânia, particularmente a região próxima ao Mar Morto, tornou-se um palco arqueológico fascinante que desvendou os segredos dos manuscritos do Mar Morto. A topografia única dessa área, com suas cavernas isoladas e terreno acidentado, desempenhou um papel crucial na preservação desses antigos pergaminhos. Ao destacar a localização exata das descobertas, podemos visualizar a aridez do deserto e entender como as condições naturais desempenharam um papel fundamental na ocultação desses documentos por séculos. Além da geografia,
é crucial explorar o significado mais amplo desses manuscritos na história e cultura. Eles oferecem uma janela para o passado, proporcionando não apenas uma visão detalhada das práticas religiosas da comunidade de Qumran, mas também desafiando e enriquecendo nossa compreensão das tradições judaicas e cristãs. Vamos viajar até essa região única e descobrir como os manuscritos do Mar Morto continuam a influenciar e inspirar nosso entendimento do passado. Entre os manuscritos do Mar Morto, surgem mistérios e curiosidades que alimentam o fascínio em torno desses documentos antigos. Algumas perguntas permanecem sem respostas definitivas, dando espaço para teorias intrigantes e especulações. Será que os manuscritos revelam segredos escondidos por séculos? Existem interpretações alternativas que desafiam a compreensão tradicional? Vamos explorar essas questões e adentrar nos enigmas que envolvem os manuscritos do Mar Morto, proporcionando uma experiência de descoberta e reflexão. Prepare-se para desvendar os segredos guardados por milênios. Entre os manuscritos, há uma aura de mistério que transcende a própria descoberta. Algumas teorias sugerem que existem textos ainda não revelados ou que certos manuscritos guardam segredos ocultos sob interpretações desconhecidas. Além disso, persistem dúvidas sobre a autoria de alguns documentos e seu verdadeiro propósito original, proporcionando espaço para interpretações diversas e especulações sobre sua origem e contexto. O que torna esses manuscritos tão misteriosos é a possibilidade de conter informações que desafiam a compreensão convencional da história e da fé. Algumas análises sugerem conexões com escritos bíblicos conhecidos, mas há áreas cinzentas, lacunas interpretativas que alimentam debates e teorias alternativas sobre o que esses textos podem verdadeiramente representar para a humanidade. Esses mistérios continuam a intrigar estudiosos, arqueólogos e curiosos ávidos por desvendar os segredos guardados nos pergaminhos do Mar Morto. O contexto cultural e religioso em que os manuscritos foram produzidos também adiciona uma camada de complexidade aos mistérios que os envolvem. As diferentes seitas e comunidades que habitavam a região na época lançam sombras sobre as intenções por trás desses documentos, levantando questões sobre divergências teológicas e práticas cultuais. Além dos aspectos religiosos, a preservação extraordinária dos manuscritos também é motivo de curiosidade. Como esses pergaminhos resistiram ao tempo de maneira tão notável, permanecendo legíveis e compreensíveis mesmo após séculos? Essa resistência física e a longevidade do material são aspectos que adicionam um toque ainda mais intrigante à narrativa, gerando questionamentos sobre as técnicas antigas de preservação e o que podemos aprender com elas nos dias de hoje. Os manuscritos do Mar Morto tiveram um impacto transcendental na nossa compreensão da história e religião, redefinindo nosso entendimento do judaísmo e do cristianismo. Ao oferecer uma visão direta dos textos bíblicos em hebraico antigo, os manuscritos permitiram uma análise mais aprofundada das raízes e evolução do pensamento religioso judaico. Essa revelação direta das escrituras sagradas contribuiu para um enriquecimento considerável do conhecimento histórico-religioso da região. No âmbito do cristianismo, os manuscritos lançaram uma nova luz sobre a transmissão e preservação dos textos bíblicos, destacando as semelhanças e diferenças entre as versões encontradas nos manuscritos e as conhecidas na tradição cristã. Isso impulsionou estudos acadêmicos sobre a formação e o desenvolvimento do cânone bíblico, fornecendo uma perspectiva valiosa sobre como as escrituras foram interpretadas e transmitidas ao longo dos séculos. Além disso, os manuscritos do Mar Morto ofereceram insights sobre a diversidade de pensamento religioso existente na época e nas comunidades que os produziram. Essa compreensão mais ampla da pluralidade de crenças e práticas religiosas na antiguidade tem implicações profundas para a interpretação da história e das raízes espirituais da região, revelando um panorama complexo e multifacetado que influenciou as tradições religiosas que perduram até os dias de hoje. A preservação dos manuscritos representa um desafio significativo devido à natureza delicada dos materiais em que foram escritos. Feitos principalmente em papiro e pergaminho,
Esses documentos estão sujeitos à deterioração ao longo do tempo devido à exposição à luz, umidade e outros elementos ambientais. As instituições responsáveis pela guarda desses manuscritos, como o Museu de Israel, implementaram medidas rigorosas de conservação, controlando cuidadosamente as condições de armazenamento para retardar o processo de degradação. Quanto ao acesso, o avanço da tecnologia e o crescente interesse acadêmico permitiram que muitos dos manuscritos do Mar Morto fossem digitalizados e disponibilizados online. Isso não apenas facilita o trabalho dos pesquisadores, proporcionando uma forma mais acessível de explorar os textos, mas também contribui para a preservação, reduzindo a manipulação direta dos documentos físicos. No entanto, mesmo com a disponibilidade digital, questões éticas e culturais em torno do acesso a esses documentos ainda persistem, especialmente em relação à propriedade e controle desses artefatos históricos. Essas considerações contemporâneas acrescentam uma camada intrigante à narrativa dos manuscritos do Mar Morto e às complexidades envolvidas em sua preservação e divulgação. Neste fascinante mergulho nos manuscritos do Mar Morto, exploramos não apenas relíquias antigas, mas também os mistérios que continuam a intrigar e inspirar. Esses documentos oferecem uma janela única para o passado, desafiando-nos a repensar nossa compreensão da história e religião. Os mistérios e curiosidades que envolvem esses manuscritos, desde suas origens até suas implicações atuais, destacam a complexidade e a riqueza dessa herança arqueológica. Antes de nos despedirmos, na descrição abaixo, você encontrará um link para uma videoaula gratuita que ensina estratégias eficazes de marketing digital para afiliados venderem todos os dias. Como sempre, adoraria ouvir o que vocês pensam sobre os manuscritos do Mar Morto. Compartilhem suas teorias, descobertas ou perguntas nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade de aprendizado e descoberta. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo incrível que estamos preparando. Até a próxima jornada pelo desconhecido!